beleza? Calor excessivo, sono ruim, esquecimento, aqueles lapsos de memória que você está falando e de repente se perde, irritabilidade, uma labilidade emocional, ao mesmo tempo está feliz, está irritada, está triste, né? Quem é que se identifica aí, hein, com esses sintomas? É um calor imenso e, de repente, é frio, é calafrios, é uma sudorese, né? Um suor imenso que começa a ficar toda molhada qualquer hora do dia ou, às vezes, nos despertares da madrugada, né? E também tem aquelas que vivem com a Chibiane, com infecção, né? Com coceira na Chibiane, com corrimento, ou às vezes com mau cheiro. Pois é, minha linda. Hoje eu tenho que dizer para vocês que nada disso é frescura e que você não está louca, que você não está doente. Isso são os sinais de um corpo que está passando por uma transição. E essa transição chama climatério. Tá? Essa transição chama climatério, que é o período de transição hormonal, onde nossos hormônios começam a alterar. Doutora, mas que idade? Essa é uma pergunta muito comum que todas perguntam. Mas que idade, doutora, isso começa? Bom, é mais comum nas mulheres brasileiras, né, a partir dos 40 anos. Então, a partir dos 40 anos, começa o período climatério. Agora, menopausa é simplesmente uma data de aniversário, quando você passa um ano sem menstruar. Às vezes começa aquele período de irregularidade menstrual, começa a falhar, passa 3 meses, 4 meses, e de repente ela volta, né? Mas todos os sintomas já estão acontecendo. E antes de parar totalmente essa menstruação, você pode passar de 5 a 10 anos apresentando diversos sintomas. Quando eu falo diversos sintomas, são mais de 80 sintomas que a mulher pode apresentar durante a menopausa. A gente popularmente, né, dá o conceito de menopausa, mas tudo isso é o climatério, é o período de transição. Como eu disse para vocês, a menopausa é uma data de aniversário. Quando você passa um ano sem menstruar, pronto, fechou o diagnóstico da menopausa. Mas eu preciso esperar parar essa menstruação para poder procurar ajuda? Não. Eu devo procurar o quanto antes, quando o meu corpo começar a apresentar essas alterações, tá? Então, assim, não esperem, cuidem o quanto antes. Então, assim, hoje eu vou estar respondendo, né? Não vou falar tudo só sobre menopausa, vou basear nas perguntas que vocês fizeram lá na rede, tá? As perguntas que vocês fizeram no grupo, e para a gente poder compartilhar algumas informações, algumas dicas. Não vou estar passando uma receita de bolo para vocês, tá? Então, para isso, para a gente poder ver o que é preciso, cada caso deve ser individualizado. Cada mulher é diferente. Eu posso sentir ondas de calor, eu posso ter perda da memória, eu posso estar irritada, e tem mulheres que não tem nada, ela pensa que não tem nada, né? Ela não percebe nenhum sintoma, porque muitas vezes ela não conhece o seu corpo. Que bom seria se a gente não apresentasse todas essas alterações, né? Para isso, a gente precisa cuidar durante toda a vida. Desde a nossa infância, a gente precisa se preparar para cada fase da nossa vida. Porque nós, mulheres, somos cíclicas, né? E a gente vive de fase. E a fase, o climatério, a menopausa, é essa nova fase que a gente precisa enfrentar, que para algumas mulheres é desafiadora, mas eu venho aqui dizer para vocês que é a melhor fase da nossa vida. É a fase de realização profissional, é a fase de realização pessoal, né? A realização matrimonial aí dos relacionamentos, né? Se você está bem com o esposo, vai ficar melhor, é para ficar melhor. Se não está bem, tchau também. Mas assim, eu quero dizer que essa fase de maturidade, né? É uma fase de maturidade da mulher e que nós temos que estar bem para poder enfrentar. E não vamos encarar a menopausa como uma doença. Apesar de todas as alterações que podem acontecer na vida da mulher, não vamos encarar isso como uma doença, tá certo? O objetivo, como eu disse para vocês aqui, é esclarecer as dúvidas de vocês. Não vou dar nenhuma receita milagrosa, tá bom?
E o objetivo é que vocês entendam o que vocês estão passando, o que o seu corpo está passando, quais são as escolhas mais conscientes que você deve fazer para poder ter uma melhor qualidade de vida, ok? Então, assim, como eu falei para vocês, a menopausa é apenas a última menstruação, né? E os sintomas costumam apresentar bem antes, 5 a 10 anos antes. Geralmente, a fase média da mulher brasileira é 50 anos, 50, 51, até 55 anos tá normal, tá certo? É uma idade normal. Tem mulheres que começam a apresentar antes dos 40 anos, aos 35 anos já começa a ter várias alterações no seu corpo, tanto alterações hormonais, metabólicas, como psicológicas também. E existe a menopausa precoce, que é antes dos 40 anos, onde a mulher para de menstruar antes dos 40 anos. Essa sim precisa de um cuidado redobrado. Por quê? O envelhecimento precoce. E dentro do envelhecimento pode vir várias complicações, tá? Então, assim, quando os hormônios começam a cair, o corpo inteiro sente. O corpo inteiro. O cérebro, o sono, né? As alterações do sono, o metabolismo começa a ficar mais lento, né? É aquela longa história, né? Todas as mulheres falam, doutora, eu como tão pouco e eu só vivo engordando, eu não consigo perder peso, aquela pochete, aquela gordura localizada, né? E isso tudo pode acontecer por alterações dos hormônios. Os 3 principais hormônios que nós mulheres produzimos e que altera durante a menopausa é estrogênio, progesterona e testosterona. Dentre eles, existe uma série de outros hormônios que também podem alterar durante a menopausa, mas esses 3 são os principais. E qual é o primeiro que começa a cair? O estrogênio, o estradiol, tá? Entre o estrogênio nós temos estradiol, temos estriol, mas principalmente o estradiol. E com essa queda do estradiol, aparece, minha linda, uma série de coisas. É aí onde começa a alterar, começa a apresentar as ondas de calor. Começa a alterar o nosso sono, pela deficiência do estrogênio, pela deficiência também da progesterona. A gente começa a dormir mal e tem aqueles despertares na madrugada, principalmente às 2 a 3 horas da manhã. Quem é que se identifica aí, né? Antes dormia a noite toda e agora, sempre às 2, 3 horas da manhã, tem aquele despertar na madrugada. Com isso, se eu não durmo bem, eu não vou ter um sono reparador. Então, vai passar um dia irritada, cansada. Apresentamos também aquela névoa. O que é essa névoa? É o lapso de memória. Eu estou aqui comentando com vocês sobre menopausa e, de repente, eu esqueço o que eu estou falando. E eu digo, o que é mesmo que eu estou falando? E daí as pessoas que estão ao nosso redor dizem, isso aí tá ficando louca, essa aí tá com demência, já vai ter Alzheimer. Realmente, se não se cuidar, mas não. Isso é alteração hormonal, isso é por deficiência do estrogênio que acontece as ondas de calor, a insônia, os lapsos de memória, a irritabilidade. O nosso queridinho hormônio é o estradiol, gente. O homem produz, doutora, estradiol, estrogênio? Produz, mas em uma menor proporção. É o estrogênio que nos dá o caráter feminino. É o estrogênio que nos deixa delicada, é o estrogênio que cuida do nosso cabelo, da nossa pele, que cuida da nossa Shibiane. Com a diminuição do estrogênio, a Shibiane fica o quê? Ressecada. E entre eles também os outros hormônios que eu falei, a progesterona, que a progesterona é o hormônio da prole, né? O hormônio da gestação. Com a queda da progesterona, nós temos várias alterações cardiovasculares. Com a queda da progesterona, aumenta o risco de proliferação endometrial, aumentando o risco de câncer do endométrio. Temos deficiência da testosterona. A testosterona, que é o hormônio que nos dá prazer. A testosterona é o principal hormônio da libido. E essa testosterona, em nós mulheres, é bem baixinha ela, mas nós produzimos e ela é muito importante. Eu fico indignada quando dizem por aí, não, a mulher não precisa da dosagem de testosterona. Eu peço testosterona para todas as minhas mulheres, porque sim, a testosterona é muito importante para a gente. E é só para libido? Não, é para nos dar energia,
nos dá proporcionar músculo, ganho de músculo, e nós mulheres precisamos de banco de músculo. Ajuda na cognição também, nos dá energia, tá? Então, precisamos sim desses 3 hormônios. A progesterona também contribui para a qualidade do sono, tá certo? Então, assim, com a deficiência, com a queda desses 3 hormônios, onde começa a apresentar todas essas alterações. Com a queda do estrogênio também, ele é responsável pelo aumento de gordura localizada. Cai estrogênio, aumenta a resistência à insulina. E o nosso GLP-1, que é o hormônio responsável de controlar a nossa fome, tem um déficit durante a menopausa. E por isso que nós temos mais fome, e principalmente no período noturno, né? E esse aumento da resistência da insulina, que é o hormônio que controla o açúcar do nosso sangue, proporciona gordura localizada, gordura abdominal. Essa gordura abdominal levando à síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? São várias alterações. Alterações cardiovascular, onde aumenta a pressão da mulher, onde pode ter risco cardiovascular, como infarto, aumento do colesterol, causando a dislipidemia, alterações na tireoide também pode acontecer devido a essas gorduras localizadas, tá certo? Então, assim, só para poder fazer uma introdução geral do o porquê de tantos sintomas que aparecem durante a menopausa. E são mais de 80 sintomas, dores articulares, manchas na pele, coceira, como se diz, alergia alimentar pode aparecer durante a menopausa por deficiência do estrogênio, intolerância pode desenvolver também durante a menopausa, intolerância à lactose, tá? Então, assim, pode alterar o intestino, com a deficiência do estrogênio nós temos alterações no intestino também, e se o intestino não funciona, não tem como metabolizar, não tem como sintetizar as vitaminas, os minerais, tá? Então, nós precisamos de um intestino regular, que funcione todos os dias. Então, vamos lá, começar um pouquinho pelas perguntas, fazendo essa introdução, já dá para entender um pouquinho, né, das dúvidas de vocês, que vocês trouxeram para mim no grupo. Entre as perguntas do grupo, nós temos lapso de memória. Por que acontece os lapsos de memória, doutora? É muito comum no climatério, né? Porque pela queda do estrogênio. E o que nós podemos fazer para poder melhorar? Temos várias técnicas e principalmente algumas sugestões, algumas receitinhas naturais. O alecrim. O alecrim é muito bom para a memória. Como é que eu posso usar o alecrim? Chá de alecrim, pela manhã, pela noite, e também os óleos essenciais. Vocês sabem que eu sou apaixonada pelos óleos essenciais, e o óleo essencial alecrim, ele ajuda muito na memória, através da inalação, através dos chás, tá? Outra coisa, precisamos evitar telas à noite. As telas, nós precisamos fazer a higienização do sono, tirar telas 2 horas antes do horário do sono. Nós precisamos criar rotina, minha linda. Desde quando a gente é pequeno, quando nós temos os filhos pequenos, a gente não tem a rotina, horário para comer, horário para dormir. Assim deveria ser toda a nossa vida, tá? Então, evitar telas 2 horas antes. Isso se chama higiene do sono, certo? E é importante dormir cedo, antes das 23 horas. O pico da glândula pineal, que é responsável de estimular a melatonina, acontece das 18 horas às 23 horas. Então, quem dorme depois das 23 horas não tem a mesma qualidade de vida, não tem a mesma qualidade de um sono bom. O nível de cortisol vai estar alterado. Se o cortisol está alto, eu estou estressado, meu corpo está inflamado, eu vou estar obesa, eu não vou conseguir perder peso com alteração no cortisol, tá? Outra coisa, outra pergunta que saiu no grupo foi sobre reposição hormonal e desconforto após a relação. O que acontece? Perguntaram se reposição hormonal ajuda, né, o desconforto durante a relação sexual. Vamos lá. Por que acontece desconforto? Porque a Shibiane está ressecada. Ela está com falta de quê? De estrogênio. Então, com a queda do estrogênio, a Shibiane começa a ficar ressecada e daí você já não tem desejo sexual, porque você está cansada, porque você não tem testosterona e você não tem estrogênio. Ressecamento durante a penetração vai causar o quê? Fissuras.
e isso vai facilitar a proliferação de cândida. Por isso que eu digo, não dá para cuidar da Chibiane sem entender um todo. Muitas mulheres na menopausa têm crise de candidíase à repetição, e é por deficiência estrogênica, por ela estar ressecada. Uma receita muito boa que eu utilizo sempre para as minhas mulheres, que eu indico, é o óleo de coco. O óleo de coco orgânico ou o óleo de coco extra virgem, tá? Esse óleo de coco você usar durante a relação sexual. O óleo de coco hidrata, lubrifica e, além disso, ele tem ação antifúngica e antibacteriana. Eu digo sempre que o óleo de coco é um santo remédio para a mulher na menopausa. Então, durante a relação sexual, a gente precisa hidratar e lubrificar a Chibiane com regularidade. Evitar o uso de sabonetes excessivos. Eu sempre digo também aqui para vocês que a Chibiane ela é autolimpante, ela não precisa de excesso de sabonetes. No máximo 2 vezes ao dia e sabonetes com um pH compatível com a Chibiane. Um pH que não vá alterar mais ainda a flora vaginal, né, provocando mais ressecamento. Então, assim, qual sabonete, doutora? Sabonetes infantis, de recém-nascido, tá? Sabonete de recém-nascido é perfeito para quem está na menopausa. 2 vezes ao dia somente. E dormir sem calcinha. Chibiane precisa respirar. Temos que evitar o uso de protetores diário, tá? Evitar calcinhas de lycra. Com isso, a gente vai evitar as infecções vaginais. E também, eu não falei ainda, mas vou falar depois sobre a reposição hormonal, né? Tudo isso são sugestões, dicas naturais. Reposição hormonal via oral pode causar câncer? Vamos entrar aí sobre a reposição hormonal, né? Que vocês perguntaram tanto. E uma das coisas que vocês temem muito, né? Sobre a reposição. Reposição hormonal dá câncer, doutora? Vamos lá. Por que se tem essa informação errada, né? Por muitos anos persistiu. Porque foi feito um estudo da WHI nos Estados Unidos há uns anos atrás, onde esse estudo foi usado hormônio sintético, hormônio equino, derivado da égua. E as pessoas que participaram desse estudo chegaram à conclusão que aumentou o risco cardiovascular e o risco de câncer de mama. Só que esse estudo, já há uma década, nós já sabíamos que esse estudo não era um estudo válido. E o ano passado, por fim, vocês sabem que para quem estuda muito aqui, sabe que para uma evidência científica, para poder chegar a um protocolo, né, a um guideline, a um protocolo otimizado, né, pela sociedade brasileira, ou para qualquer outra sociedade, vai anos e anos de estudo. E o ano passado, os Estados Unidos revelou esse grande desfecho desse estudo, que esse estudo estava errado, tá? Então, eles erraram, eles pecaram há muitos anos, evitando usar a terapia hormonal em várias mulheres, por causa que achando que a terapia hormonal aumenta o risco de câncer. E isso já está totalmente legalizado nos Estados Unidos e no Brasil todo. Terapia hormonal é vida, mas precisa ter critérios. Não é para todas as pessoas terapia hormonal. Terapia hormonal na pessoa certa, na dose certa e com o hormônio certo, lhe devolve vida. E então, perguntaram para mim sobre a terapia via oral. Nós temos a terapia via oral, tá? Mas nós temos os hormônios bioidênticos, temos os hormônios sintéticos. Esse hormônio equino já não existe mais. Esse hormônio equino, graças a Deus, já tiraram do mercado, mas ainda existem os hormônios sintéticos, que são as pílulas, tá? Que é como se fosse um anticoncepcional. Esses hormônios causam câncer, doutora? Não é que causa câncer, mas ele tem mais efeitos colaterais. Eles têm quem é hipertenso, quem tem alto risco cardiovascular. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado com esses hormônios sintéticos. Já os hormônios bioidênticos, isomolecular, o que é isso, doutora? Isomolecular, similar ao que o nosso corpo deixou de produzir. Esse hormônio, ele
é similar ao que o nosso corpo deixou de produzir, então ele tem menos efeitos colaterais. Ele melhora muito os sintomas, evitando várias complicações. Quais são as complicações que podem evitar, doutora? Evitar infarto, evitar alteração na pressão. Lembra que a mulher na menopausa tem maior risco de alterar, de desenvolver uma hipertensão? Então, a terapia hormonal vai estar diminuindo o risco de desenvolver hipertensão, vai estar diminuindo o risco de infarto, vai diminuir o risco de osteoporose. Osteoporose, ninguém entende o que é osteoporose. Acha que são dores nas articulações, dores nos ossos. Não, minha linda. Osteoporose acontece por deficiência do estrogênio, tá? A desmineração óssea é principalmente por deficiência do estrogênio. Então, a osteoporose é o desgaste ósseo. É um osso frágil que qualquer queda pode levar à fratura. E um estudo feito nos Estados Unidos, o ano passado, o ano 2025, demonstrou que a maioria das mulheres na menopausa estão morrendo mais por osteoporose do que por câncer de mama. Eles fizeram uma comparação entre a osteoporose e câncer de mama. Por que a osteoporose leva à morte? Se eu disse que a osteoporose é o desgaste ósseo e qualquer queda leva à fratura, quais são os principais ossos que fratura? A lombar, tá? E o fêmur. Imagine se você fraturar a lombar. É cama. Se você fratura o fêmur, é cama. E uma pessoa acamada vira uma série de complicações. Trombose, né, levando a um tromboembolismo pulmonar e uma série de complicações levando a óbito, tá? Então, por isso, é muito importante a gente lembrar das vantagens da terapia hormonal. A terapia hormonal não é só para aliviar os fogachos. Terapia hormonal não é só para poder melhorar a libido, tá? É muito além disso. Então, a terapia hormonal evita a osteoporose, terapia hormonal evita o Alzheimer, né? E uma série de complicações. Terapia hormonal também evita câncer de endométrio, tá? E sobre a terapia por via oral, que vocês perguntaram, né? Então, assim, não existe uma resposta única, depende de cada pessoa. E como eu disse para vocês, depende do tipo de hormônio, tá? Se você não faz uso de terapia hormonal, ou não tem critério para usar, ou não quer usar, nós temos várias receitinhas, vários apoios que a gente pode estar utilizando, né, para poder melhorar a nossa qualidade de vida, tá? E um deles, gente, é a redução do açúcar, do consumo do açúcar e dos alimentos ultraprocessados. O açúcar é o nosso grande inimigo da menopausa. A mulher na menopausa não é para deixar de comer. Pelo contrário, nós precisamos de energia. Se eu preciso de energia, eu preciso me alimentar bem. E o que é alimentar bem? Comer alimentos de verdade. Alimentos saudáveis, que tenha nutrientes, que tenha vitaminas nesses alimentos. Cada vez, eu sempre digo, cada vez que você for consumir um alimento, você pergunta, que benefício está trazendo para mim? Ou então, que malefício está trazendo para mim, né? Então, assim, vamos deixar de utilizar refrigerante, docinhos após a refeição. Ah, doutora, eu não consigo ficar sem. Consegue, consegue. Pensa no seu bem-estar, na sua saúde. Esse açúcar piora mais as suas ondas de calor. Esse açúcar piora a sua qualidade do sono, tá? E outra coisa, não menos importante, que eu sempre falo aqui, a prática de atividade física. E qual é o exercício que a mulher na menopausa deve fazer? Musculação. O principal exercício para a mulher na menopausa é musculação, porque nós precisamos de banco de músculo. E nenhum outro exercício substitui a musculação, tá? Por que, gente, esse músculo? Esse músculo vai diminuir a resistência à insulina, esse músculo vai diminuir a possibilidade de desenvolver uma diabetes, esse músculo vai diminuir a possibilidade de desenvolver um câncer, tá? Os estudos demonstrando que quem pratica musculação por mais de 2 anos, que já tem o hábito de praticar musculação, tem menos 30% o risco de desenvolver um câncer de mama. Então, se eu sei que existe uma solução natural que só eu posso fazer, por que não fazer, né? Outra coisa também, os calores. O que eu posso melhorar os calores na menopausa, doutora? Deixando o açúcar, praticando exercício físico e alguns chás também, tá?
Eu gosto muito dos chás dos óleos, como eu falei, o sálvia. O sálvia é muito bom e a amora, tá? Sálvia esclareia pode ser em forma de óleos essenciais ou através do chá mesmo. Você compra a própria erva, sálvia, e prepara esse chazinho para tomar durante o dia, durante a noite, antes de você ir dormir, tá? Faça aquela higiene do sono 1, 2 horas antes, sem celular, sem televisão, não durma com televisão ligada. As mulheres noveleiras aí que gostam de uma novelinha, por favor, vamos se desligar dessas novelas, tá? Para poder ter um sono de qualidade. Então, sempre toma um chazinho antes de dormir. Chá de sálvia, com amora, você pode colocar amora também associado, folha de amora, para poder diminuir as ondas de calor, certo? Camomila, capim-santo, mulungu. Mulungu também é uma erva ótima para melhorar a qualidade do sono, tá? E evitar cafés à noite, né? Café, refrigerante, nem pensar. Tem gente que 6 horas da tarde está tomando café e reclama que não tem uma boa noite de sono, né? Então, assim, o sono é um dos primeiros a ser afetado durante a menopausa e nós precisamos dormir bem. Se a gente não dorme bem, não tem como ter uma boa memória, não tem como ter um bom humor, tá? E a outra pergunta é: dormir pouco, comer muito e sentir calor. Minha linda, esse é muito comum, né? A gente, durante esse período, aumenta muito a vontade de comer, principalmente carboidratos e doces, e no período noturno, né? Então, assim, a gente precisa diminuir esse consumo de comidas à noite, jantar o mais cedo possível, às 19 horas. Mais tarde, alguma proteína leve, sem carboidratos. Se você tem costume de comer macarrão, arroz à noite, tenta evitar no período noturno, tá bom? Coma mais proteína, mais saladas, certo? Para poder melhorar, porque o metabolismo nosso é mais lento e à noite, né, é mais lento ainda. A gente precisa dormir com o estômago não tão cheio, tá? Jantar mais cedo, isso vai ajudar bastante. E a prática de exercício físico, falei, né? Então, assim, de uma forma geral, a menopausa é isso. Vou entrar aqui para um outro tema que sai um pouquinho da menopausa, mas foi dúvida de vocês, né? Eu vou estar respondendo. Endometriose, enxaqueca e implanon. Teve uma pessoa que perguntou se o implanon ajuda as pessoas que têm endometriose e têm enxaqueca. Vamos lá. O implanon é um método contraceptivo. O implanon é um método contraceptivo que ele contém um tipo de hormônio só, uma progestina, derivada da progesterona. Então, essa progestina pode ser utilizada nas mulheres que têm crise de enxaqueca. E o implanon diminui muito as cólicas menstruais, tá? Então, assim, ele é excelente para quem tem cólicas menstruais. E a mulher com endometriose sofre com cólica. Então, assim, seria uma ótima opção para quem tem endometriose. Outro também é o Mirena, o DIU hormonal Mirena, que só tem progestágeno também, tá bom? Mas tem coisas melhores também, tem coisas boas também para quem tem endometriose, tá? Deixar de comer carne vermelha com tanta frequência, diminuir o consumo de leite, diminuir o consumo de industrializado, ultraprocessados, porque a endometriose é uma doença inflamatória e ela é crônica, ela não tem cura, então eu preciso mudar o meu hábito alimentar. Usar chás, chá de gengibre ajuda muito, tá? Para quem tem endometriose, porque diminui a inflamação, reduzir o consumo de açúcar e as crises de enxaqueca também. Gente, quem tem crise de enxaqueca está tomando água? Quantos litros de água está tomando por dia? Sempre que tiver uma dor de cabeça ou a crise de enxaqueca mesmo, pega um copo e tome cheio de água, tá? Antes de tomar qualquer medicação. A água é o melhor remédio para as crises de enxaqueca. Candidíase recorrente. Eita danada, hein? O que mais chega, eu acho que o maior número de mulheres aqui no consultório, além da menopausa, é candidíase. E por que essa candidíase recorrente? Não adianta eu me encher de pomadas, usar tantas pomadas, usar tantos fluconazol, itraconazol, acabando com o fígado, e se você não descobrir o que é que está causando essas crises de candidíase. Na menopausa, no climatério,
eu falei para vocês que altera por deficiência de estrogênio, o pH da Shibiane muda, ela fica mais ressecada e isso facilita as crises, tá? Então, eu preciso hidratar e lubrificar a Shibiane. Mulheres fora da menopausa, fora do climatério, o que pode ser, doutora? Várias coisas. Uma infinidade de causas, né, que pode levar a essas crises de candidíase, levando principalmente as principais causas, a alimentação, reduzir o consumo de açúcar. Eu jogo aqui como é que se diz? Eu quero lançar para vocês como é que fala? Quem é aqui? Um desafio, desculpa, um desafio. Eu quero lançar para vocês um desafio. 7 a 14 dias sem açúcar. E aí? Sem açúcar para nada, sem açúcar no cafezinho, principalmente no café. Sem comer bolo, sem comer doces. Gente, o corpo de vocês vai agradecer. Escute o que eu estou falando. Faça isso sempre, tá? Sempre faça, uma vez no mês, faça 7 dias sem açúcar. Vocês vão ver como vai ajudar, como o corpo de vocês vai agradecer. Você consegue sim, viu, Rose, ficar sem. É uma droga? Uma droga ilícita, né? Então, você precisa lutar contra esse vício, certo? Primeiro é querer, e depois é você ir atrás, tá? Lutar para isso. Querer é poder. Então, assim, redução de açúcar ajuda, chás de uxi amarelo, unha de gato. Conhece essa erva? Uxi amarelo e unha de gato. Muita gente faz as garrafadas, né? Muita gente antiga fazem as garrafadas, as famosas garrafadas. Não sou a favor, né, contra as garrafadas, mas assim, as garrafadas são muitas ervas que às vezes a gente não sabe o que está sendo essa mistura, tá? Mas lembrando disso, nessas garrafadas, geralmente, as pessoas colocam uxi amarelo e unha de gato. Um potente anti-inflamatório e antifúngico, tá? Então, assim, vai a receitinha para vocês, procura onde vende ervas na cidade de vocês e compra uxi amarelo e unha de gato, tá certo? Chá de pau de arco também, já viram falar? Pau d'arco também é muito bom para as crises de candidíase. Camomila e, é claro, o meu óleo essencial melaleuca. A melaleuca é o meu queridinho, junto com óleo de coco, para evitar as crises de candidíase recorrentes, tá? A melaleuca tem ação antifúngica e antibacteriana. E o óleo de coco eu também já disse para vocês que ele também tem essa ação antifúngica e antibacteriana, tá bom? Os sintomas do climatério já falamos, né? Foi outra pergunta. Já falei para vocês o que fazer, exercício físico é essencial, chá de amora ajuda também a melhorar as ondas de calor, tirar o açúcar, o chá de sálvia, né? Também ajuda. Dor de cabeça ao acordar foi outra pergunta, já dei a receita para vocês, beba água, muita água ao acordar. Primeira coisa que façam ao acordar, beba água, tá? Chá de hortelã, chá de gengibre, fazer exercício físico, alongar, levantar de manhã, se não dá para você ir para a academia de manhã cedo, mas pelo menos faça um alongamento, isso vai ajudar bastante. Outra pergunta foi sobre cisto hemorrágico. Cisto hemorrágico, em muitos casos, ele regride, tá? É uma alteração benigna. Ele desaparece sozinho, não precisa de medicamento para poder desaparecer esse cisto e não é cirúrgico, tá certo? Então, precisa estar vendo com o seu médico o tamanho desse cisto, o acompanhamento, para poder aliviar as cólicas, compressas, mórnias, ajuda bastante, tá? Chás, faça chás também, chá de gengibre, chá de camomila, para poder aliviar essas cólicas. Perguntar também sobre pólipo. Gente, pólipo é uma alteração no endométrio. O endométrio é a camada que reveste o útero. E é muito comum nas mulheres durante a menopausa aparecer esses pólipos, tá? E daí, quando aparece, às vezes é preciso ser retirado, porque o pólipo pode ser benigno ou maligno. Então, é como se fosse um sinal. Tudo que aparece no nosso corpo não precisa ser retirado, né? Da mesma maneira, o pólipo que aparece no endométrio, a gente sempre orienta a fazer a esteroscopia cirúrgica. É um procedimento muito simples para poder retirar esse pólipo e encaminhar para a biópsia. Mas quando já fez a biópsia e deu tudo bem e está sendo recorrente, é porque deve estar acontecendo alguma coisa, né? Deve estar faltando hormônio, está faltando progesterona para proteger esse endométrio, tá?
E também chás, também o chá da amora, ele ajuda, tá? A cápsula de amora, foi a pergunta, cápsula de amora, depende da formulação. Se foi um médico que formulou a cápsula de amora, com a dose certa, ok, mas não vai ficar tomando essas coisas que aparecem na internet, não, que aparecem no chat GPT, não, porque às vezes você pode ter contraindicação da amora. A amora é um fitoestrógeno, tá? Fitoestrógeno, o que é? Estimula a produção de estrogênio. E às vezes tem mulheres que estão na menopausa e que têm câncer de mama ou tem grande risco de ter câncer de mama e não pode estar tomando esse tipo de chá, não pode estar tomando esse tipo de cápsula, né? Então, assim, o chá, a absorção é mais lenta, ok, mas as cápsulas, já a absorção é bem mais eficaz, né? Então, precisa ter cuidado e ser prescrito por um médico, tá bom? E usar curto período de tempo. A outra pergunta foi progesterona e seios sensíveis. Sim, a progesterona, minha linda, pode causar sensibilidade mesmo nos seios, tá bom? Quando a gente começa com a terapia hormonal, ela causa. E não existe. A melhor é a bioidêntica, porque as sintéticas que vêm junto com etilil estradiol, com estrogênio, elas causam mais sensibilidade ainda e pode causar retenção de líquido, tá? Desculpa. Já a progesterona bioidêntica, que a maioria de vocês usam, se for prescrito por mim, ela causa menos efeitos colaterais. Geralmente, na primeira semana, no primeiro mês, você sente os seios mais sensíveis, você sente um inchaço, mas depois ela tende a diminuir, porque a progesterona ajuda a eliminação de líquido, tá? Então, assim, se você está retida, vai melhorar com o uso da progesterona, mas isso depois de 15 dias, mais ou menos. No início, ela pode aumentar mais a retenção e depois acaba diminuindo, tá? Também tem que ver por que esses seios estão sensíveis. É só pela progesterona ou o consumo de café está muito grande, né? O consumo de café também pode aumentar a sensibilidade das mamas, causar essa displasia mamária. Tem mulheres que têm as mamas mais densas, tá? Vitamina E também ajuda muito nessa sensibilidade mamária, ela é anti-inflamatória, tá certo? Chá de dente de leão também é muito bom para as mamas densas. Então, isso. A outra coisa que foi candidíase e Chibiane no climatério. Já falei também, né? As crises de candidíase a repetição, que é por ressecamento. Só a pomada não trata o episódio, tá? Pode melhorar ali no momento, mas pode voltar novamente. Vocês viram que, se eu for falar sobre candidíase, gente, a gente vai passar aqui a noite toda. É muita coisa candidíase, tá? Não é simplesmente uma pomadinha que você usa de miconazol, de nistatina que vai resolver. Candidíase recorrente não é para você encarar como normal. Muitas mulheres acham que isso é normal, não é, tá? Passar por isso, achar que isso é normal várias vezes ao ano, isso não é normal. Por isso que eu criei um guia médico. Quem me acompanha sabe, já viu lá na bio, que eu criei um guia médico que é sobre candidíase recorrente, não é normal. Candidíase nunca mais, tá? Então, assim, nesse livro eu falo de uma forma bem clara, de uma forma bem natural, sobre como você cuidar no dia a dia para poder evitar essas crises de candidíase, tá? Porque não adianta você ficar usando tantos medicamentos e levando a outras complicações, principalmente a complicações hepáticas com o uso desses medicamentos para candidíase. E nesse guia eu dou várias soluções naturais, várias receitinhas e o principal, como você evitar as crises de candidíase. Não é sobre tratar o fungo, não é sobre tratar a candidíase, é sobre organizar o seu corpo como um todo. E esse guia é muito fácil, tá? A adesão dele, o valor dele, não vou falar aqui para vocês, mas vocês podem estar vendo que o valor dele, acredito que é menos de um creme dental, menos de um creme vaginal, que eu vejo muitas mulheres com uma coleção de cremes, tudo que encontra na farmácia. Esse eu ainda não usei, eu vou comprar esse. Esse eu ainda não usei, eu vou comprar esse, né? E esse guia é muito fácil acesso, tá? O valor dele muito baixo e eu acho que é acessível para todo mundo que sofre com essas crises de candidíase, tá certo? Quando comparado a outras coisas que vocês vivem utilizando aí, que só vai ser só paliativo esses tratamentos, não vai tratar mesmo a causa da cândida.
Que mais? Eu acho que é isso das perguntas que vocês fizeram na rede, tá? Então, eu vou ver aqui se tem alguma perguntinha para a gente poder estar respondendo antes que caia, né? O nosso link aqui, que era por 1 hora, nós estamos já 8h20. E o que eu quero deixar aqui, gente, fechamento para vocês, a conclusão desse dia é que você não precisa normalizar esses desconfortos, essas dores ou essas infecções repetidas, tá? Não normalize, isso não é normal. E sobre a questão da mulher sofrer na menopausa, não aceite. Menopausa não é sinal de sofrimento, tá? Existe solução, nós não somos obrigadas a sofrer. Nós temos que viver plena, mais leve, mais realizada durante essa idade, durante esses 50 anos, né? Que fecha aí com a menopausa. Então, quanto mais cedo eu me cuidar, melhores resultados, menos complicações eu vou ter. Então, por isso que eu enfatizo sempre na mulher 40 mais, porque a partir dos 40 anos a gente precisa de maior cuidado, a gente precisa ser acolhida, a gente precisa de ter mais informações, tá? Eu quero agradecer demais, antes que vocês saiam, eu quero agradecer muito a presença de cada uma mulher que esteve aqui com a gente hoje à noite, que participou, que enviou suas perguntas, que confiou no meu trabalho, que confiou nesse espaço. Essa Rede 40 Mais é para vocês, minha linda. Então, assim, eu espero poder cada dia, eu sei que não dá para me falar todos os dias com vocês, que a correria é muito grande, mas eu prometo estar mais presente com vocês, poder estar ajudando, nós estamos juntas nessa batalha, né? Como eu digo, já disse para muitas, eu estou na menopausa. A menopausa para mim chegou aos 42 anos de idade, qual foi a causa da minha menopausa precoce? Estresse, cansaço físico e mental, tá? Então, com a dor, eu tive que aprender a me cuidar. Então, eu quero dizer para vocês que nós estamos juntas nessa batalha e que não tem outro caminho, a não ser esse, tá? Que eu falo todos os dias para vocês. Então, eu espero que a nossa rede possa crescer cada vez mais, trazendo mais informações, né? Com mais atualizações para vocês, informações reais, né? Com evidência, baseado tudo em evidência, em estudos, evidência e a nossa prática do nosso dia a dia. Eu vou deixar aqui o link para vocês. Quem quiser o link desse guia médico para candidias, eu vou deixar aqui para vocês no grupo, tá bom? E lá na minha bio também tem esse link. Também, quem quiser consulta online, que está lá no Mato Grosso, né, Maria? Quem está em qualquer parte aí do país, ou até mesmo fora do país, nós aceitamos, nós fazemos consulta online, tá? Então, lá na bio tá o link disponível para consulta online para vocês, também a consulta presencial. Para quem não sabe, eu moro hoje em Aracati, na cidade do Ceará, conhecido mais como Canoa Quebrada, Praia de Canoa Quebrada, e também atendo em Fortaleza presencial, tá bom? Então, escolha o próximo passo que faz sentido para vocês hoje. Eu espero que vocês, ao sair daqui, pensem, o que eu vou fazer a partir de hoje? Né? Já contando com sono, um sono de qualidade antes das 23 horas. O que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida? Tá bom? Muito, muito obrigada mesmo pela participação de todos vocês. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui que eu possa estar respondendo aqui para todo mundo. Viu, Andréia? Deixa eu ver aqui. A reposição de suplemento de cálcio auxilia na osteoporose, na absorção? Olha, o cálcio, para quem tem osteoporose, é importante? Sim, é muito importante para quem já está na osteoporose, mas não é o suficiente o cálcio, tá bom? Só o cálcio. Mas quem já está com a osteoporose tem que usar o alendronato de sódio junto com o cálcio, certo? Lembrando que vários alimentos contêm cálcio. Todas as folhas verdes escuras têm muito cálcio. A sardinha, ovos, coma ovos. Mulheres na menopausa têm que comer ovos e folha verde escura, minha gente. Outra pergunta, já vai cair, gente. Parece que deu aqui 3 minutinhos, tá? Tâmara, ótimo para depois do almoço. Sim, a tâmara é uma fruta muito boa, que é excelente para controlar essa vontade de comer doces, e ela tem excelentes resultados, viu, gente? Exatamente.
Valeu, Aline. Ótimas sugestões. Ameixa, uva, mas não abusar tanto das uvas passas, dos industrializados, tá? Doces todos os dias depois do almoço, de jeito nenhum, Rose. Lugol, você indicaria para cistos e mioma? Olha só, Aline, o Lugol o que é? Iodo, tá? Por deficiência de iodo, geralmente tem alterações na tireoides, hipotireoidismo, tireoidite de Hashimoto. Então, sim, eu gosto de utilizar para as mulheres que estão com deficiência de iodo, que tem Hashimoto, eu utilizo o Lugol em forma de iodo, que tem excelentes resultados, tá? Diminui o risco de ter nódulos, de ter cistos mesmo, tá bom? Eu hoje comendo bolo com refrigerante. Não quero saber disso não, Rose. De jeito nenhum, Rose. Nem me fala nisso. Tomar o Norestim pode amenizar os sintomas da menopausa? O Norestim, minha linda, é uma progestina, é um hormônio sintético. Pode melhorar, mas existem coisas melhores, tá? Não é o suficiente. O Norestim não vai proteger seu coração, o Norestim não vai proteger os seus ossos, tá? Não é uma boa indicação. Tomar o estradiol oral pode causar câncer, já falei sobre isso. Tá. Eu acho que é isso, meninas. Muito, muito obrigada por vocês participarem. Estou vendo aqui só